Você já ouviu falar de um lugar no Brasil que parece saído de um filme de aventura? Um lugar cheio de mistérios, lendas e paisagens de tirar o fôlego? Hoje, vamos te levar para uma jornada pela Serra do Roncador, no Mato Grosso, um dos destinos mais enigmáticos e pouco explorados do nosso país. Prepare-se para descobrir portais energéticos, histórias de cidades perdidas e uma natureza que pulsa com uma energia única. Vamos começar localizando esse tesouro escondido. A Serra do Roncador fica no leste do estado de Mato Grosso, perto da cidade de Barra do Garças, e se estende por uma área gigantesca, na transição entre o Cerrado e a floresta amazônica. O nome Roncador já é um convite ao mistério, não é? Ele vem do som que o vento faz ao passar pelas fendas das rochas, criando um barulho que parece um ronco profundo. Esse fenômeno natural já foi o suficiente para alimentar inúmeras lendas e histórias que ecoam pela região há gerações. Mas por que a Serra do Roncador é tão enigmática? A fama dela vai muito além do Brasil. A região é um caldeirão de relatos sobre fenômenos inexplicáveis, histórias de cidades subterrâneas e uma forte conexão com a ufologia. Desde o início do século XX, aventureiros e místicos são atraídos para cá. Um dos mais famosos foi o explorador britânico Percy Fawcett, que desapareceu misteriosamente nos anos 20, enquanto procurava a lendária Cidade Z, que ele acreditava estar escondida em algum lugar por aqui. Essa busca nunca resolvida transformou a serra em um ícone do mistério e da exploração. Além das lendas, a paisagem por si só já é um espetáculo. A serra é um paraíso para quem ama trilhas e aventura. Imagine caminhar por campos rupestres, atravessar cerrados abertos e subir em mirantes naturais, com uma vista de 360 graus. É uma experiência de imersão total na natureza, longe de qualquer agito comercial. Mas atenção, a maioria das trilhas não é sinalizada. Por isso, é fundamental contratar um guia local que conheça a região como a palma da mão. Isso garante a sua segurança e também um respeito maior ao meio ambiente, que é tão sensível. A geologia da serra é outro ponto que fascina. As formações rochosas parecem esculturas feitas pela natureza ao longo de milhões de anos. São paredões gigantes de arenito, fendas profundas e grutas misteriosas. Algumas dessas cavernas são associadas a rituais indígenas e a práticas espirituais, servindo como locais de contemplação. Outras ainda são pouco exploradas, guardando segredos que a ciência ainda não desvendou. É como se cada rocha e cada caverna contasse uma parte da história antiga da Terra. E por falar em energia, a Serra do Roncador é considerada por muitos um dos pontos energéticos mais poderosos do planeta. Visitantes relatam uma sensação indescritível de conexão com a natureza, um silêncio que acalma a alma e a oportunidade de viver experiências introspectivas profundas. Grupos espiritualistas acreditam que a região abriga portais dimensionais e centros de energia, comparando sua vibração a lugares sagrados como Machu Picchu, no Peru, ou o Monte Roraima. A grande diferença é que o Roncador continua sendo um lugar muito mais selvagem e preservado, acessível a poucos. Essa preservação se reflete na biodiversidade incrível da região. Por estar longe dos grandes centros urbanos, a fauna do Cerrado vive aqui em paz. É possível encontrar onças pardas, lobos-guará, veados e antas. A diversidade de aves também é impressionante, tornando o lugar um paraíso para observadores e fotógrafos. A vegetação é um show à parte, com um cerrado típico, os campos rupestres e as matas de galeria que acompanham os rios. Aliás, é daqui que nascem rios importantes, que abastecem o centro-oeste brasileiro, mostrando a importância vital dessa área para o equilíbrio ecológico do país. Agora que você já está sonhando com esse lugar, vamos à parte prática. Como chegar à Serra do Roncador? A principal cidade base para a sua aventura é Barra do Garças. Você tem duas opções principais para chegar até lá. A primeira é voar até Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Do aeroporto, você pega um carro e encara uma viagem de cerca de 520 quilômetros, que dura entre 7 e 8 horas. É uma viagem longa, mas as paisagens já começam a te preparar para o que vem pela frente. A segunda opção é voar até Goiânia, em Goiás.
De lá, a distância de carro até Barra do Garças é um pouco menor, cerca de 380 quilômetros, o que dá umas 5 a 6 horas de estrada. Independentemente da sua escolha, Barra do Garças será seu ponto de apoio, onde você pode encontrar guias, abastecer e se preparar para entrar na serra. E aqui vai uma dica de ouro. A aventura de verdade começa depois de Barra do Garças. Muitos trechos para chegar aos atrativos da serra são em estradas de terra. Por isso, um veículo mais alto ou com tração 4x4 é altamente recomendado, especialmente se você for na época de chuvas. O acesso pode ficar bem complicado, então planeje com cuidado. E qual a melhor época para visitar? Se você quer aproveitar ao máximo as trilhas e ter mais facilidade de acesso, a estação seca, que vai de maio a setembro, é a ideal. O tempo fica firme e as estradas de terra estão em melhores condições. Já na estação chuvosa, de outubro a abril, a paisagem fica exuberante, com tudo muito verde e as cachoeiras mais cheias. Porém, o acesso fica bem mais difícil e arriscado. Então, a escolha depende do seu perfil de viajante e do que você busca. A Serra do Roncador não é apenas um destino. É uma experiência transformadora. É um convite para se desconectar do mundo moderno e se reconectar com a natureza em seu estado mais puro e com a sua própria essência. É um lugar que desafia nossas certezas e nos lembra que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados neste nosso Brasil imenso. Se você se sentiu chamado por essa energia, se a curiosidade bateu forte, então comece a planejar sua viagem. Mas lembre-se, vá com respeito, contrate guias locais e ajude a preservar esse santuário para as futuras gerações. Chegamos ao final da nossa viagem virtual pela Serra do Roncador. Espero que você tenha se inspirado e sentido um pouco da magia desse lugar incrível. Se você curtiu este conteúdo e quer descobrir mais destinos fascinantes e pouco conhecidos do Brasil e do mundo, eu peço de coração que você se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é o nosso maior incentivo para continuar produzindo vídeos como este. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber sempre que um novo vídeo for ao ar e não vai perder nenhuma aventura. Se você já visitou a Serra do Roncador ou tem alguma história interessante sobre a região, por favor, compartilhe com a gente nos comentários. Adoramos ler as experiências de vocês e trocar ideias. E claro, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Ele ajuda o YouTube a entender que este é um conteúdo de valor e a recomenda-lo para mais pessoas que, como nós, amam viajar e explorar. Muito obrigado pela sua companhia, por cada minuto da sua atenção. Um grande abraço e até a próxima jornada.